Olá, alunos do terceiro ano, aqui é a professora Neuzeli de História. Hoje eu estou passando para a gente fazer a correção das atividades referentes à semana 6, com o tema Primeira Guerra Mundial. Bom, nós temos um texto inicial no qual ele coloca algumas questões sobre os confortos materiais, a difusão e o avanço do conhecimento, a decadência da superstição, né, que tira a questão das crenças e começa a colocar o homem realmente como centro do conhecimento, o intercâmbio entre várias nações, o declínio da guerra e os conflitos pessoais, porque eles tinham outros interesses de o quê? De aproveitar, mesmo de uma certa forma, aquele período que era chamado de Belle Époque, que era um período onde havia um grande avanço tecnológico para a época, onde havia várias regalias para as classes elitizadas e privilegiadas e que tinham dinheiro, né? Então, assim, como que essas grandes obras, essas grandes conquistas, esse avanço do conhecimento, ele vai otimizar, né, dentro da Primeira Guerra Mundial. Então, antes de ocorrer a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava dessa forma. O que vai acontecer, então? O que pergunta? O texto tem uma concepção de quê? O texto fala de progresso, né? Fala do domínio do pensamento europeu, porque a Belle Époque, ela é predominante principalmente na Europa, e o auge dessa Belle Époque, ou seja, o auge do conhecimento, o auge das grandes regalias, o auge da época o qual as pessoas aproveitavam e poderiam desfrutar de coisas que antes não havia tanto glamour, né, digamos assim. Então, esse texto, ele chega com essa proposta, a da número 1. E isso é antes, então, de iniciar o período da Primeira Guerra Mundial. Vamos, então, para a número 2. Olha só o questionamento lá. A número 2 fala o seguinte: as lâmpadas estão se apagando na Europa inteira. Não as veremos brilhar outra vez em nossa existência. Sobre esta frase, proferida por Edward Grey, secretário das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, que no caso é a Inglaterra, tá, pessoal? Em agosto de 1914, ou seja, no ano em que inicia a Primeira Guerra Mundial, pode-se afirmar que ela exprime o quê, essa frase? Então, essa frase, ela vem exprimir a percepção de que a guerra, que estava começando naquele momento, o que iria envolver toda a Europa, marcava o fim de uma cultura, de uma época conhecida como a Belle Époque. Então, assim, vamos pensar assim de forma informal, no qual a gente pensa assim, poxa, tá tudo tão bom, né, gente? Tá tudo tão bacana, todo mundo vivendo em paz, desfrutando da tecnologia, dos privilégios. Inclusive, tem uma foto bem emblemática desse período, que tem umas mulheres bem chiques, assim, com umas roupas elegantes, porque nesse período há uma expansão da alta costura, né, na Europa, e elas sobem numa escada rolante, só que é uma escada rolante, assim, bem primária quando a gente pensa nas escadas rolantes de hoje, né? Ela era, assim, paralela a uma... é como se fosse uma varanda, só que, assim, essas pessoas, elas estavam ali todas se achando importante, porque estava bem tranquilo, né? Tava tudo em paz e estavam só desfrutando mesmo das grandes descobertas aí que o homem tinha feito nesse período. E quando começa esse problema da Primeira Guerra Mundial, o que vai acontecer? Eles começam a perceber que essas luzes vão se apagar. Ou seja, esse brilho que tinha da cultura da Belle Époque, ele vai ser apagado exatamente pela questão da guerra. Vamos então para a número 3. A número 3 fala o seguinte: as fotos retratam o início da Primeira Grande Guerra em 1914. Então, nós temos aqui duas fotos, né?
os soldados franceses embarcando para o fronte de 1914, saudados pela população civil, que havia aí uma cultura, né, de nacionalismo muito forte, principalmente na França, e a partida de um regimento francês para a guerra diante da população parisiense. Então, assim, aqui nós temos essas duas imagens, nas quais remetem aí ao período inicial da Primeira Guerra, que eram esses soldados que estavam lá para servir o seu país com intuito nacionalista, principalmente, tá? A observação atenta às imagens reproduzidas e sua contextualização histórica permite concluir, exceto que, então, assim, todas essas afirmações, se vocês forem ler com calma, vocês vão observar que essas informações, elas remetem à Primeira Guerra e elas remetem a estas imagens. Porém, a letra B fala o seguinte: o papel das mulheres foi de extrema importância durante todo o conflito, pois muitas foram engajadas como combatentes nas tropas regulares. Então, essa aqui é a única frase que contextualiza essa palavra exceto, né? Então, nesse período inicial aqui, nessas imagens, se vocês forem observar, vocês não vão ver lá soldadas, vocês não vão ver soldados femininos, vocês não vão ver mulheres, vocês não vão ver falando em nenhum momento falando em mulheres, né? Não vão ver falando em soldados femininos, mas vão ver falando em homens. Então, assim, a mulher, ela vai ter um papel de transformação dentro da Primeira Guerra? Vai, sim, porque ela vai ter um papel preponderante nesse período, principalmente na produção desses insumos de guerra. Porém, elas não vão para a linha de frente, elas não vão para as áreas de combate igual os homens, né? Porque a mulher, nesse período, ela não tinha espaço de participação no mercado de trabalho, nenhuma área de trabalho, era exclusivamente dona do lar, né? Então, ela executava funções do lar. E somente com a guerra é que a mulher vai sair, né, desse espaço do lar e vai para as indústrias, né, para as fábricas, só que ela não vai para a linha lá de frente para poder guerrear como os homens. Muitas delas vão, sim, participar assim, bem de perto desse processo da guerra, mas na área da saúde, como enfermeiras. Então, vamos lá. A número 4. O clima internacional na Europa era carregado de antagonismo que se expressavam na formação de alianças secretas e de sistemas de alianças, tornando a ameaça de uma guerra inevitável. O desenvolvimento desigual dos países capitalistas a partir do século XIX levara países que chegaram tarde à competição internacional, como a Alemanha, a reivindicarem uma redivisão do território econômico mundial. Cada vez mais aumentou a rivalidade pela luta por mercados consumidores de produtos industriais, pela aquisição de matérias-primas fundamentais e por áreas de investimento. No sistema de alianças, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, estavam a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, compostas, respectivamente, pelos seguintes Estados-nações. Então, lá estavam, inicialmente, a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. Esses três aqui estavam de um lado, e do outro lado, com interesses totalmente diferentes, estavam, então, a Inglaterra, a França e a Rússia. Então, esses eram os grandes Estados-nações predominantes da época e que depois, né, eles vão, então, brigar por territórios, vão brigar por territórios econômicos, por redivisão, por consumidores desses produtos industrializados, por matéria-prima, tudo isso está aí dentro das causas da Primeira Guerra Mundial. E a número 5.
Segundo o historiador Eric Hobsbawm, a discussão sobre a gênese da Primeira Guerra Mundial tem sido ininterrupta desde agosto de 1914. A questão permaneceu viva porque o problema das origens das guerras mundiais, infelizmente, tem se recusado a desaparecer desde 1914. De fato, em nenhum outro ponto há vinculação entre as preocupações passadas e as presentes é mais evidente que há na história a Era dos Impérios. Assinale a alternativa que apresenta as causas da Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos como resposta correta o imperialismo, o rompimento do equilíbrio europeu, o nacionalismo, a política das alianças, as questões balcânicas e o incidente de Sarajevo. Bom, pessoal, então aqui estão, assim, resumidinha, né, as questões das causas dessa Primeira Guerra Mundial. O historiador Eric Hobsbawm, ele fala o seguinte, que desde quando, na verdade, a França, ela começa a brigar com a Alemanha, por conta da Alsácia-Lorena, que era uma região de território de mineração, né, rica em minérios, já começa o princípio desses grandes impérios se mostrarem para o mundo e começar essas guerras. Só que elas eram em pequenas dimensões. Depois, com o tempo, quando essas grandes nações elas começam a se fortalecer, elas começam a investir conhecimento, elas começam a perceber que elas tinham uma parceria dos seus cidadãos, então essas guerras elas vão ganhar grandes dimensões. E aí depois a gente vai ter, né, no decorrer dos períodos aí históricos e sociais que a gente vai ver, da questão política mesmo, econômica, a gente vai ver que o mundo ele vai passar por vários períodos de guerra, né? Como nós tivemos a Primeira Guerra, depois o período entre guerras ali que houve algumas revoluções internas em algumas nações, depois a gente vai ver a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, né? E hoje, na idade contemporânea, essa questão do problema do Covid que nós temos hoje no Brasil e no mundo é configurado também como uma guerra biológica, né? A gente sabe que existem várias questões que envolvem esse processo, que existem questões políticas, questões econômicas por trás de todo esse processo da saúde, que envolve a saúde hoje, que é o principal foco. Mas por trás disso tudo existe uma configuração de uma guerra, sim, né? Não é uma guerra de bombas, não é uma guerra de armas, não é uma guerra de ataques, né, propriamente diretos, mas que afeta todo um contexto social e econômico que a gente vive hoje, né? E até questões diplomáticas mesmo, a gente sabe que envolve também. Então, olha só, pessoal, esse aí foi o conteúdo. Eu vou estar colocando lá na plataforma para vocês estarem verificando as suas respostas, observando as que vocês acertaram, porque é importante vocês assistirem esse vídeo, por quê? Porque ele tem um pouquinho das discussões sobre as respostas, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição.